Amém. Hoje, minhas queridas e meus queridos, Jesus nos convida a refletir sobre esta poderosa história, sobre a parábola dos talentos, onde hoje, no final deste encontro, Ele está desafiando cada um de nós a examinar como é que nós estamos vivendo os dons, as habilidades que nós recebemos de Deus. Hoje, Jesus, através desta história, nos ensina importantes lições para a nossa vida espiritual e de um modo especial sobre a responsabilidade que cada um de nós tem em utilizar bem os dons que Deus nos confiou. Jesus começa a sua história falando de um homem que vai para o estrangeiro. Antes de partir, ele chama os seus servos. E preste atenção, porque aqui nós temos uma revelação que muitas vezes passa despercebido. A tradução mais fiel é servo e não empregado. Jesus, Ele diz que os seus seguidores serão servos. Amém? Jesus diz que aqueles que o terão em si como Senhor e Salvador das suas vidas, serão aqueles que levarão a sua mensagem com desassombro e farão realmente o reino de Deus crescer no meio dos homens. Portanto, o homem que partiu para o estrangeiro é Deus. Estes servos somos todos nós, a quem, a partir do nosso batismo, Deus entregou realmente esta certeza: somos filhos dele. Diga amém. Amém. Nós nos tornamos irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Diga amém. Passamos a fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Diga amém. Amém. Para anunciar para o mundo que Deus está vivo, que Jesus ressuscitou e que Ele quer nos encher com o fogo do Espírito Santo. Portanto, veja, meus queridos, aqui nós temos várias verdades. Primeira verdade importantíssima é que tudo aquilo que nós possuímos é de Deus. O que nós recebemos, vida, tempo, capacidades, habilidades, bens, não pode ser usado como o mundo faz, somente para nós. A tentação é a gente dizer: eu consegui, é o meu esforço. A tentação é a gente dizer: é só meu. E Jesus está dizendo: tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você sabe, você recebeu de Deus. Você recebeu de Deus. Segunda verdade que Jesus apresenta nesta parábola é justamente o chamado para que nós coloquemos em uso os talentos que Ele, Deus Todo-Poderoso, nos deu para o crescimento do seu reino. Isto significa: vocês não podem guardar somente para vocês o que vocês receberam na riqueza desse dia. Vocês têm que voltar para a casa de vocês. Vocês têm que voltar para a rua de vocês. Vocês têm que voltar para a comunidade, a paróquia de vocês, para o trabalho de vocês. E vocês têm que levar esta presença de Deus. E o que significa isso? Não é falar de religião, mas é falar para as pessoas da obra que Jesus está realizando na vida de vocês. As pessoas hoje, elas precisam justamente do testemunho de homens e mulheres que mostrem realmente aquilo que acontece na sua vida diariamente, no seu relacionamento com Deus. O cristão é aquele que leva alegria. Não com esse rosto que vocês estão olhando para mim. Eu não esqueço nunca
nos Estados Unidos, num encontro que eu fui, numa das vezes, mas esse foi o mais espetacular. É um encontro de brasileiros e portugueses, mas a maioria era português, tinha umas 10 mil pessoas vindas de todas as partes dos Estados Unidos, Canadá. E a gente pregava, as pessoas sorriam, diziam amém, outros levantavam, eu tomo posse. E eu não entendia nada, porque não falo inglês. E eu pensava assim, o que eles estão falando? Será que estão falando para eu parar? Né? Mas era bonito de ver. O povo vibrava, a palavra de Deus estava sendo pregada. O povo parece que não conseguia ficar assim parado na cadeira como vocês. Porque o povo falava, eu tomo posse, é meu, Senhor, obrigado, é para mim que estás falando. E o povo chorava com a palavra de Deus sendo pregada. É isso que tem que acontecer quando nós entramos na igreja. Não entramos num supermercado. Quando nós entramos na igreja, estamos pisando num pedaço do céu aqui na terra. Repare, quando você entra na igreja, é solo sagrado. E por isso, aquilo que eu dizia, quando começa a missa, o céu desce aqui na terra. Cada parte da missa, ela tem que ser vivida naquela intensidade da presença de Deus que está conosco. Amém? Amém. Por isso, este segundo ponto, essa segunda verdade é importantíssima. Usar aquilo que nós recebemos para que isto alcance as outras pessoas. Primeiro, na nossa família. Depois, nas nossas atividades do dia a dia, dando o melhor de nós. Falar da obra de Deus em nossa vida. Ter tempo para servir na igreja, é importantíssimo a gente ser pedra viva, usar também dos bens, o nosso dinheiro, por exemplo, para a evangelização, seja o dízimo nas nossas paróquias, a ajuda para obras de evangelização, como a Aliança da Misericórdia, é claro, como Encontro com Cristo, e tantas outras obras maravilhosas que existem. Mas é importante descobrir que os dons não podem ser guardados. Aquilo que vocês ouviram é para ser proclamado nos telhados. Terceira verdade. O Senhor não deu a mesma quantidade de talentos para todos os servos. E isto indica que Deus tem um plano, um propósito para a vida de cada um de nós. Nunca saberemos quantos talentos nós recebemos. Por isso não temos que sentir inveja, dizendo, eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Não! Mas nós temos que permitir que pelo poder do Espírito Santo, a graça recebida de Deus vá crescendo. E aí existem alguns que dizem assim, eu não sei qual é o meu dom espiritual. Nós saberemos, começando a servir. Coloque-se a serviço na sua paróquia, na sua comunidade. Amém? Não importa o que vai fazer, se é limpar o banheiro ou estar na catequese, não importa. Mas se você tiver um coração de servo, Deus vai te colocar no lugar aonde você será luz. Repare, meu querido e minha querida, quarta verdade desta parábola. Jesus nos disse que nós podemos escolher o que nós faremos com os dons de Deus. Nós ouvimos que 2 multiplicaram o que receberam de Deus. E um, que foi chamado de preguiçoso e mau, guardou com medo o dom de Deus. Jesus está dando aqui para nós uma revelação para sacudir a gente. Amém? Jesus está dizendo, chega de cristãos que ficam somente sentados.
Chega de cristãos que querem só receber. Mas nós precisamos de cristãos que recebem, mas depois fazem jorrar esta graça para atingir a todos. Amém? O cristão, meu querido e minha querida, que tem Jesus no coração, está cheio do amor de Deus e do Espírito Santo, e assim não pode mais guardar para si aquilo que recebeu. Se você quiser que esta renovação espiritual, que nós chamamos de renovação carismática, realmente seja aceita, na tua paróquia, vá servir. Mas não queira chegar assim para o padre: padre, o senhor já recebeu o Espírito Santo, que ele vai te dar um pontapé e vai dizer para você: recebi no meu batismo, foi confirmado no meu crisma, é alimentado na Eucaristia e foi derramado na minha ordenação sacerdotal. Mas antes de tudo, coloque-se a serviço. Amém? Até o dia que ele pergunta para você: por que você é diferente? E aí você vai dizer: por causa de Jesus Cristo que age todos os dias em minha vida. Portanto, entenda, os dois primeiros que multiplicaram são a imagem do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo de Jesus. O terceiro, que guardou o seu talento, representa quem quer receber, mas não compartilha a sua fé. Às vezes, nós passamos muito tempo pensando somente em nós, tendo tempo para tanta coisa, falando sobre tantos assuntos, e o reino de Deus, quantas almas neste instante estão se perdendo porque ninguém lhes anunciou a boa nova. Quantos familiares talvez se perdem porque nós, por medo, por falso respeito humano, por tantas outras coisas, nós não refletimos a presença de Jesus. Muitas vezes nós não entendemos que a fé para chegar em nós precisou de quem? Da ajuda de alguém. Você não nasceu já sabendo de Jesus, nasceu? Você precisou de alguém que te ajudasse, um familiar, uma catequista ou catequista, o exemplo de uma pessoa, um encontro, por exemplo, como esse, uma pregação, uma mensagem pela televisão, pelas redes sociais, tudo isto são caminhos que talvez tenham chegado até você. Porém, é muito importante lembrar, não basta somente adorar e louvar, amém? Mas é preciso fazer algo por Jesus, que antes de voltar para junto do Pai, Ele disse: ide e anunciai. É preciso entender o que Jesus explicou sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida, como em Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Essa parte todo mundo quer. Todo mundo quer ficar cheio do Espírito. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas aí vem a última parte: sereis minhas testemunhas. Você vai receber a força que vai te transformar para gritar aleluia. Mas você vai receber a força também para testemunhar. Amém? Não para ficar reclamando, não para ficar dizendo ninguém quer nada com nada. Dobre o joelho, peça discernimento, peça a luz de como falar, e você verá como você será um canal de bênçãos. Por isso, meu querido e minha querida, que nós possamos realmente, a partir deste encontro, nós possamos sair e proclamar: Deus está vivo, e eu dou testemunho porque Ele tem transformado a minha vida dia a dia. Diga: eu tomo posse.
Deus maravilhoso e Deus bendito, confirma esta palavra na vida destas tuas filhas e filhos, com a unção e o poder do Espírito Santo. Ó Pai, que tudo aquilo que foi semeado e dado aqui, seja proclamado e testemunhado para a maior glória do teu nome. Amém. E bata palmas para o Senhor.